Bom dia a todos, sejamos todos bem-vindos, que o amor de Jesus e a doçura de Maria estejam no coração de cada um de nós. Mês do dízimo, 12º domingo do tempo comum. Amadas e amados do Senhor, que nos reúne para a Páscoa do Cristo de Deus, com almas sedentas, ansiamos que Ele derrame em nós um espírito de graça e de oração, para que possamos despender a vida por Jesus e pela sua causa. Comprometidos, cantemos. Desde a eternidade o amor fecundo de meu Pai, belo paraíso para todos quis criar. Vinde, meus irmãos, dou-vos minha paz, o reino de Deus vamos semear. Tudo preparado, faltava o melhor. Homens e mulheres, aqui vivereis. Tudo é vosso, vinde ver. Meu Pai só quer que a vida preserveis. Desde a eternidade o amor fecundo de meu Pai, belo paraíso para todos quis criar. Vinde, meus irmãos, dou-vos minha paz, o reino de Deus vamos semear. Mas a liberdade não pode faltar, quando o compromisso é viver pleno amor. Mesmo quando o mal se impõe, meu Pai sustenta a vida com vigor. Desde a eternidade o amor fecundo de meu Pai, belo paraíso para todos quis criar. Vinde, meus irmãos, dou-vos minha paz, o reino de Deus vamos semear. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus da esperança, que nos comuda de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bom dia a todos, também aos que acompanham pela nossa transmissão. Nesse 12º domingo do tempo comum, a liturgia nos faz refletir em torno do nosso comprometimento com o Evangelho de Jesus. Um compromisso que passa necessariamente pela compreensão de quem é Jesus em nossa vida. Reconhecer quem é Jesus para nós. Ele vai nos questionar e espera uma resposta concreta, não uma resposta duvidosa, uma resposta de quem não sabe ou não compreende quem é esse Jesus. Cada dia de nossa vida precisamos ir compreendendo esse Jesus, a ação desse Jesus em nossa vida e o que ele vai representar para nós, para que nos comprometamos de maneira mais fiel ao seu ensinamento, ao seu Evangelho. No início dessa celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade
Piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Acolhemos as intenções aqui apresentadas sobre o altar, por todos os nossos irmãos e irmãs que partiram para a casa do Pai, dentre os quais Áurea, Autoline Guedes, e todos aqui colocados sobre este altar, bem como as intenções, todas as intenções apresentadas que estão em nossos corações. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Todos somos e devemos ser só em Cristo Jesus, a quem devemos seguir com a consciência do risco da cruz, na doação da vida por Ele que nos salva. Ouçamos. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim, ao que eles falariam de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único. Hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia, haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi de Adadremon, no campo de Magedo. Naquele dia, haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para a ablução e purificação. Palavra do Senhor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Como terra sedenta e sem água, venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quero, pois, vos louvar-vos pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus.
Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós. Com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Vós todos sois vós todos que fortes batizados em Cristo, vós revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois por todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escuta minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me segue comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação.
Caros irmãos e irmãs, neste 12º domingo do tempo comum, a liturgia nos faz refletir em torno do compromisso e do seguimento de nossa fé. Está um friozinho, né? Está um frio hoje, a temperatura, pelo que a gente observou, não vai subir tanto. Mas vamos nos aquecer com a palavra e com a Eucaristia. Aquecer o nosso coração, a nossa vida, para que a nossa fé, a nossa resposta de compromisso, ela aconteça. E esse compromisso passa, primeiramente, por perceber em nossa caminhada como nós vivemos a nossa fé, principalmente quando vemos situações como a da primeira leitura. A profecia de Zacarias é um escrito pós-exílico, depois do exílio da Babilônia. Quando o povo de Israel ele já estava na reconstrução das ruínas ali que ocorreram por conta, não só ruínas físicas, mas espirituais também. Reconstruir não só o templo, mas reconstruir-se com dignidade. Era um momento ainda crítico para o povo de Israel, porque estava começando esse momento, essa reconstrução. E a profecia de Zacarias é como se fosse um prenúncio já, do que acontecerá. Mas a gente percebe que o profeta Zacarias, aqui nesse pequeno trecho, parece que fala de coisas do tempo atual, do que está acontecendo lá naquele momento, naquele período. E ele vem com algo que nos chama a atenção para o compromisso que devemos ter quando observamos, por exemplo, o que acontece no nosso dia a dia, no nosso contexto. Quantas vezes a gente vê as injustiças, quantas vezes a gente vê as pessoas que têm o poder nas mãos para fazer o bem, para cuidar, para que todos tenham a sua dignidade preservada, e muitas vezes isso não acontece. Isso não ocorre porque as pessoas não pensam no outro muitas vezes, pensam só em si mesmos, pensam só naquilo que é mais importante para si. E aí nós vemos que o Senhor Deus, através do profeta Zacarias, diz uma coisa interessante, que sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém, ele vai derramar um espírito de graça e oração. Um espírito que vai fazer as pessoas, tanto a casa de Davi, como todos os habitantes de Jerusalém naquele momento, enxergar a sua ação e presença constante. Para isso é necessário as pessoas começarem a compreender que mesmo aquele que eles ferirem de morte, aquele que eles maltratarem, eles vão chorar. Por quê? Porque vão perceber que ali, muitas vezes, é um inocente que está pagando por algo que não corresponde ao desígnio de Deus. É como se chorasse a morte de um filho primogênito, ou um filho único. A pessoa que tem um filho único sabe a dor que é quando se perde, o filho único. E aí, qual é o comparativo? Essa mesma dor é a dor que sente aquele que não está aberto a viver a fé. É o que vai sentir a pessoa quando não percebe que muitas vezes os inocentes é que pagam por conta de alguns que só querem o poder ou a ganância e muitas vezes não conseguem cumprir e seguir a vontade de Deus. Ele fala, haverá um grande pranto, e compara, com as batalhas no tempo do rei Josias, que o rei Josias, um homem muito justo, um homem que procurou governar de maneira justa e que sofre, como outros também sofreram, como outros passaram por isso, por conta de viver
né, a justiça de ser uma pessoa que governou, pelo menos tentando cumprir o propósito de Deus. E aqui ele faz esse comparativo. É como a morte, por exemplo, vamos fazer uma alusão aqui. Alguém que faz o bem ao outro, alguém que procura promover sempre o bem, sempre vivendo ali conforme aquilo que Deus está mostrando e ensinando a cada dia, e essa pessoa acaba pagando com a vida porque não atendeu aquilo que era, né, na cabeça de alguns, né, o verdadeiro sentido. Por exemplo, não fez aquilo conforme a gente queria, não merece a nossa confiança, levado à morte. O que aconteceu com Jesus? Se a gente for olhar essa profecia, é bem parecido com o que aconteceu com Jesus, né? Jesus estava falando em nome de um Deus que para muitos não existia. Para muitos era um Deus que não se entendia porque se falava assim. Então, caçaram um jeito de matar e conseguiram. Né? Caçaram um jeito de matar Jesus e conseguiram levar à cruz, mas ele, pela ação de Deus, vence o pecado e a morte e nos garante a salvação pela nossa fé, por aquilo que nós acreditamos, do que ele realizou. Então, é meio que uma referência a essa ideia. A morte de alguém inocente que não teve pecado, que não cometeu pecado, mas que à vista de alguns não mereceu a confiança, é que faz o profeta Zacarias dizer assim: olha, no momento em que for derramado o Espírito de graça e oração, é que os filhos de Jerusalém, o povo de Israel, vai perceber a ação de Deus. Vai perceber que Deus está ali presente, na história e agindo, mostrando às pessoas que precisam de mudança, de conversão, de buscar em Deus, buscar nele o sentido de uma fé, de um caminho para a salvação, como Jesus no Evangelho mostra. No Evangelho de hoje nós vemos, é um Evangelho que é bem clássico, e tem outros evangelistas que também retratam essa mesma cena, que é a profissão de fé que Pedro faz em nome da comunidade dos apóstolos. Mas duas coisas aqui se destacam nesse texto. A primeira delas, o questionamento que Jesus faz ao povo. Por quê? O questionamento que ele faz é no sentido assim, de ter a consciência se o povo está realmente compreendendo quem é Jesus e o que ele representa na vida de cada um de nós. Se realmente nós compreendemos quem é Jesus, mais facilmente assumimos esse compromisso. Mais facilmente nós procuramos viver concretamente o Evangelho de Jesus Cristo. Não nos apegamos a normas, leis, ou a egoísmos, ou a coisas que às vezes nos afastam do caminho de Deus. Nos apegamos ao Evangelho de Cristo, que muitas vezes é tão difícil das pessoas compreenderem esse Evangelho. E aí ele vem perguntando: quem diz o povo que eu sou? Primeiro, geral. Ele quer ver como as pessoas, como todo o povo, o que diz? Quem diz que eu sou? Será que o povo seria capaz de responder concretamente? Dizer que ele é Jesus, que ele é o Salvador? Pelo contrário. O povo ainda não consegue responder de maneira efetiva. Uns dizem que é Elias, outros que é João Batista, outros que é algum dos profetas que ressuscitou. E fica nessa inconstância, não tem uma concretude na resposta, porque ainda não consegue saber quem é Jesus. Ainda precisa de viver uma experiência concreta para responder mais concretamente quem é Jesus. E aí ele se dirige aos discípulos. E vocês, meus discípulos, quem diz que eu sou? A pergunta vai para os discípulos. Pedro, aí em nome da comunidade, é que se levanta e faz essa profissão de fé, não é? Dizendo que ele é o Cristo de Deus. Aqui ele coloca algo interessante, né? O Cristo de Deus. Já se tem uma interpretação, né, segundo
segundo apontam, que quando ele fala o Cristo, ele está dizendo o Salvador, o Messias, aquele que veio para trazer a novidade da plenitude da fé. Então, dá aquela consistência que Jesus esperava. Então ele diz assim, não conte, ninguém precisa saber. Por quê? Cada um deve fazer essa experiência. Cada um é chamado a fazer essa experiência para afirmar quem é Cristo. Jesus convida cada um. Por isso que ele fala para os discípulos não contarem. Se realmente eles têm a certeza de que Jesus é o Cristo de Deus, é o Salvador, cada um agora é convidado a fazer essa experiência. Cada um que aderir à fé, que pelo batismo assumir esse compromisso de uma vivência concreta. É preciso ir aprendendo e reconhecer em Jesus Cristo esse messianismo. Reconhecer a salvação em Jesus Cristo. E isso passa justamente por esse momento. É o que nós chamamos, né, não aqui para Lucas, né, mas para um outro evangelista, Marcos, né, é o que ele chama de segredo messiânico. Quando cada um é convidado a partir da palavra do Evangelho a ir descobrindo quem é esse Jesus e o que ele representa em nossa vida para assumir comprometidamente a fé em Cristo. É nesse sentido. Depois que ele é severo, dizendo não conte, ele faz o anúncio de sua paixão. Será entregue o Filho do Homem, aí é por isso que é um segredo, né? Eles vão ter que descobrir quem é esse Filho do Homem que vai ser entregue, que vai ser morto e ressuscitar. Por quem? Anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei. Todos aqueles que têm o poder, né? Tanto o poder do controle do dinheiro, o controle da doutrina, o controle das pessoas. Todos esses que têm o poder nas mãos entregaram a Jesus, levaram a cruz. E ele prepara os discípulos para esse momento. E preparando os discípulos, quer dizer, olha, fiquem atentos, isso vai acontecer, para que eles possam se preparar, para que eles testemunhem tudo isso que Jesus está manifestando a eles. E ele preparando os discípulos, quer dizer, cabe aos discípulos a responsabilidade de primeiro eles tendo reconhecido Jesus como Salvador, serem capazes de levar adiante esta fé, este anúncio. E para isso Jesus diz, se realmente alguém quer ser capaz de seguir-me, alguém quer ser capaz de viver o evangelho cristão, 3 coisas são fundamentais. Renunciar a si mesmo, muitas vezes renunciar de mim mesmo para seguir a Jesus, de uma condição meramente humana para seguir ao Cristo, coisas que impedem a fé, coisas que às vezes travam o caminho da vivência da fé. Tomar sua cruz a cada dia, ou seja, diariamente assumir o comprometimento da cruz de Jesus, tomando essa responsabilidade para nós. Uma responsabilidade que exige, por isso que diariamente, quando eu coloco aqui cada dia, exige de nós que todos os dias de nossa vida, nós estejamos atentos para assumir a responsabilidade de nossa fé. E depois seguir Jesus. Então aí nós temos os 2 fundamentos. Os 2 fundamentos, o compromisso que é realmente assumir esta realidade, o Evangelho de Cristo em nossa vida, porque quem quiser garantir a salvação, segundo Jesus, deve gastar a sua vida. Perder a vida é gastar em nome da fé em Cristo. Gastar por causa de Jesus. Assim, se encontra a salvação. Se alcança a salvação. Agora, quando nós não estamos abertos, quando nós vivemos como os mestres da lei, né, esses doutores da lei, anciãos, sacerdotes, que apenas vivem de algo como a lei pela lei, sabe? Faça o que eu quero, se não fizer o que eu quero é excluído do meu caminho, é excluído do meu meio, que era assim que pensavam naquela época.
E ainda hoje tem pessoas que, infelizmente, parece que essa mentalidade não saiu da cabeça. Então precisa começar a refletir. Se nós estamos numa comunidade, se nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo, e Ele está dizendo que precisa reconhecer Ele como Salvador em nossa vida e assumir comprometidamente o Evangelho, uma das questões é essa. Deixar de lado muitas vezes os rigorismos, os egoísmos, essas situações que querem colocar barreiras em nossa fé, para vivermos como Ele nos ensina, na humildade, no amor, na generosidade, na gratuidade de nosso coração, para que o testemunho seja concreto. E aí nós sigamos isso que Ele diz aqui. Renunciemos, sejamos capazes de renunciar, de tomar a cruz, assumir a responsabilidade e segui-lo fielmente, para que a palavra que Ele anuncia seja eficaz em nosso coração. Porque senão nós vamos cair nessa ideia de ficar preso a uma mentalidade pura e simplesmente material e esquecer aquilo que é essencial para o nosso coração, para fortalecer a nossa caminhada. Paulo, na carta aos Gálatas, né, ele escreve aqui às comunidades da Galácia, ele coloca nesse pequeno trecho uma questão fundamental. Se Cristo fala lá que para garantir a salvação é necessário gastar a vida, no sentido de perder, não que a gente morra, mas que a gente simplesmente morra, mas gastar a vida, gastar o nosso ser, mais fortalecidos com a graça de Deus para melhor vivência da fé, é que Paulo vai dizer que, diante disso, para Jesus, todos são filhos de Deus. Todos merecem ser chamados filhos de Deus. Não há diferenciação, né? Judeus, gregos, todos são batizados. Todos são chamados a assumir o batismo, a assumir a fé em Cristo. No momento em que abrem o coração para ouvir a palavra e assumem isso para a sua vida, são chamados. Para a fé, ele fala, todos que fossem batizados foram revestidos da graça de Cristo, revestidos desse poder como filhos do mesmo Deus para viver uma fé. E ser revestido significa assumindo o compromisso batismal, assumindo o batismo que um dia nós recebemos, viver concretamente o ensinamento de Cristo. Então, o que vale mais não é se é uma coisa, outra, judeu, grego, escravo, livre, homem, mulher, todos são Cristo. O que vale mais é ser filho de Jesus Cristo. O valor maior que Paulo dá aqui é que somos herdeiros de uma grande promessa e todos caminhamos com o mesmo objetivo. Somos um só em Cristo. Por que que há divisões ainda? Se somos um só em Cristo. Esse é o questionamento que devemos fazer. Se estamos dizendo que somos um só, qual é o motivo de ter divisão? Disputa. Eu posso mais, ele pode menos. Que história é essa? Então a gente precisa olhar a palavra e perceber se realmente as nossas atitudes convergem para isso que Jesus diz no Evangelho, de renunciar, de tomar a cruz e seguir fielmente. Por que que ainda há pessoas que maltratam os outros, por assim dizer, e não conseguem buscar o caminho da conversão? Por que que ainda existe no meio? Não digo que somente isso é uma coisa que a gente vê em vários contextos na nossa realidade odierna, hoje, né? Em vários contextos. Não só, por exemplo, um contexto que a gente vê muito, no que nós estamos vivendo hoje em nossa sociedade, em nosso país. É muito difícil para muitos de nós compreendermos algumas situações. Mas se realmente queremos seguir Jesus e viver fielmente o Evangelho, precisamos buscar isso que Paulo aqui coloca, né? Somos um só em Cristo.
Fomos revestidos de Cristo no nosso batismo. E Cristo nos ensina no Evangelho, na sua vida pública, a viver em comunhão. Viver em comunhão, em todos os sentidos. Portanto, que nós sigamos esse ensinamento, vivamos em comunhão, criemos comunhão, e não divisões, não criemos situações que as pessoas se afastem, mas que se acheguem cada vez mais ao encontro de Cristo. Que o nosso testemunho seja eficaz, para que as pessoas percebam, puxa vida, preciso aproximar meu coração de Cristo, aquela pessoa está demonstrando tanto amor a Cristo, tanta fidelidade, que eu preciso também demonstrar. E assim a pessoa vai se achegando, ao passo que, se a pessoa se cria divisões, se a pessoa vê situações que desagradam, a pessoa não vai se achegar, vai se afastar. Então é necessário abrir o coração e vivermos esta fé de maneira autêntica, como? Com a humildade que Jesus ensina, tomando como responsabilidade a renunciar, tomar a cruz, para seguir fidedignamente a esse Cristo Salvador, o Messias, que só quer de nós essa resposta concreta em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai, irmãos e irmãs, reunidos para celebrar os mistérios de nossa redenção, roguemos a Deus Todo-Poderoso que o mundo inteiro seja lavado na fonte de toda a bênção e toda a vida. A nossa oração será: Senhor, atendei-nos. Pela Igreja, Mãe e Mestra, que nos ensina a doar a vida por amor ao Cristo e aos irmãos, para que seja em nós o permanente luzeiro da comunhão na pluralidade. Suplicamos. Pelos jovens de nossas comunidades, para que desejem sempre o Cristo, que sacia a sede da alma e de sentido da vida, e nos faz doar o próprio viver pela causa do reino, que é socorro aos que mais precisam. Rogamos. Senhor, atendei-nos. Pelos governantes e poderes econômicos, para que não optem pela guerra e destruição de inocentes, mas sejam defensores da vida e do bem comum. Imploramos. Senhor, atendei-nos. Sede propício, ó Deus, às súplicas de vosso povo, para que sem demora alcancemos de vossa bondade, e que por vossa inspiração pedimos cheios de fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentemos água, pão e vinho. Nosso corpo e nossa alma serão saciados como em grande banquete de festa. Cantemos. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar,
há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela vossa palavra criaste o universo, em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos deste vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho reunis em uma só família os homens e as mulheres, criados para a glória de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor,
Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós o suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte e cruz cessa entrar na glória da ressurreição e colocar-se à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Pedro, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o vosso povo. O vosso Espírito nos una num só corpo. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos, disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças e andar juntos no caminho do vosso reino. Caminhamos no amor e na alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes, dentre os quais Áurea Ottolini Guedes e todos aqui colocados sobre este altar. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-los, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dai no tempo certo o alimento. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las. Eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz.
queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para a ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ver escravas de um poder que retrai. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, semei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo, qual perigo sem fim. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore pro nosso sim.
Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós os pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia resgatados para sempre a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Tem avisos? Vamos só lembrar duas coisas. Primeiro, que no próximo dia 24, podem sentar um pouquinho. No dia 24, teremos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, né? O pessoal do apostolado da oração nos convida a participar, né, desse momento. De manhã, 7h30 da manhã, teremos a missa, que é na sexta-feira próxima. Teremos a missa e às 15 horas, à tarde, nós teremos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então, todos convidados a participar, né, quem puder, nesse momento, celebrar o Sagrado Coração de Jesus, juntamente com o pessoal do apostolado da oração. Está havendo também a Romaria, eles estão se organizando para a Romaria ao Santuário Nacional de Aparecida, né? Podem procurar alguém do apostolado ou na secretaria, quem ainda quiser passagem, ainda tem passagem, podem procurar, né, para a Romaria ao Santuário Nacional de Aparecida, esta 9 de julho, né? Será dia 9 de julho, um sábado. Então podem estar procurando aí as passagens para quem desejar ir para esta romaria. Próximo final de semana, dia 25, 26 e também 2 e 3 de julho, haverá a quermesse na comunidade de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Irene. Todos convidados também a participar. Haverá o cartelão do bingo, as rodadas extras, haverá as barracas típicas também, né? Teremos lá várias coisas. E vamos aproveitar, música ao vivo, pelo que a gente ficou sabendo. Então vai ser bem interessante para a gente poder se divertir também um pouquinho, né? Então quem puder, né, sinta-se convidado a estar lá com a comunidade de Nossa Senhora Aparecida, lá no Jardim Irene, né, para a festa quermesse, nos 2 próximos finais de semana. Não estou esquecendo de nada? Sim. Então, no próximo domingo também, a gente vai precisar incentivar até mais com ênfase a hora santa vocacional. Há a necessidade da gente participar, rezar pelas vocações. Aí a gente chega aqui, tem 3 pessoas. O esforço da pastoral vocacional aqui da nossa paróquia, de estar aqui presente para rezar, precisa, né? Então, vamos incentivar às 4h30 da tarde, no próximo domingo, haverá a hora santa vocacional. Então, incentivem a participação, procurem motivar jovens, principalmente as pessoas da comunidade, para rezar pelas vocações, né? Fazer um momento de oração pelas vocações. Então, no próximo domingo, 4h30 da tarde, fazemos a hora santa. Muito bem. Vamos ficar em pé. Tem alguém que está aniversariando? O músico lá em cima, tem mais alguém? Então vamos rezar esta Ave Maria pelos aniversariantes, as pessoas. Tem alguém nos visitando? Ali. Seja bem-vinda, né? A quem está nos visitando, sejam muito bem-vindos à nossa comunidade ali. Né? Que Deus abençoe. E aos aniversariantes, que Deus continue fortalecendo a vida e a caminhada em nossa fé, em nossa comunidade. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Rosário, peçamos então a bênção de Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos co-herdeiros dos santos. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Bom dia a todos. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será.